Votar é mais que um direito do eleitor, é um dever. Os votantes têm das 8 da manhã até as 5 da tarde para votar. Quem não puder comparecer, tem que justificar. No momento que você está impedido de votar, você precisa justificar por que é que você está impedido de votar. Você está impedido de votar porque você está fora da sua cidade ou domicílio eleitoral, como chamamos, ou você por algum motivo de doença. Então, dessa forma, você necessita justificar por que é que você não foi votar, já que o voto é obrigatório. Quem estiver fora do domicílio eleitoral deve se dirigir a um local de votação mais próximo para justificar a ausência. Nas eleições municipais, o voto em trânsito não é permitido. Você não vota em trânsito na eleição municipal porque você precisa computar aquele voto daquele prefeito naquele local. Se você estiver em outro local, distante ou fora do país, a dificuldade para computar aquele voto vai ser muito maior. Então, não existe esse voto em trânsito para as eleições municipais. O seu título eleitoral é o seu registro eleitoral, a sua identidade eleitoral. Então, você vai encontrar o seu título com a sua urna. Então, é por isso que você vai na sessão eleitoral. Lá está o número do seu título e ele vai, naquela sessão, naquela urna que você consegue votar. Em outra, não conseguiria. A justificativa pode ser feita das seguintes formas. Nas sessões eleitorais, no dia da eleição, basta preencher o formulário que vai ser o documento comprobatório da justificativa. Há também a possibilidade de justificar pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse caso, é preciso anexar um documento que comprove a ausência. O eleitor faltoso pode ainda comprovar a ausência no aplicativo e-Título. Está cada vez mais simplificado, né? Você vai em qualquer seção do município onde você estiver, que não é o seu, leva o seu título ou um documento de identidade com o CPF, de preferência o seu título. E lá você vai preencher um formulário simples e vai ficar com o canhoto daquele formulário comprovando que você buscou uma sessão eleitoral para justificar. Você tem 60 dias para fazer a justificativa tanto no aplicativo quanto no site do TRE. Depois disso, você pode procurar um cartório e pagar a multa, que apesar de ser barata, ainda assim é uma multa, e não sofrer as penalidades por não ter ido votar. No Brasil, o voto é obrigatório. De acordo com o Código Eleitoral, os faltosos que não justificarem a ausência vão ser multados. O valor é definido pelo juiz competente e pode variar de 3% a 10% do salário mínimo. Este especialista em direito eleitoral explica como funciona a aplicação da multa. O juiz eleitoral automaticamente é obrigado a aplicar essa sanção que está prevista lá no nosso Código Eleitoral. Agora, a questão mais importante, talvez, não seja a multa, sejam as consequências civis. Fraudar a justificativa pode acarretar processo criminal e cível eleitoral. A gente já pegou alguns casos aqui no escritório de um médico que o juiz indagou a ele por que ele tinha emitido 100 e poucos atestados de saúde, eu não lembro a quantidade exata, para aquele período de eleição. E aí o que aconteceu? Isso virou quase 100 processos para aquelas pessoas que utilizaram o atestado falso e para o médico também. Além de responder e pagar a multa, tiveram que pagar uma outra sanção, que é uma sanção penal eleitoral, por causa dessa fraude. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontaram que nas últimas eleições, em 2022, foi registrado o maior número de abstenção, com 20,9%. O maior índice desde as eleições de 1998, quando 21,5% do eleitorado não votou. Não justificar a falta implica ainda em outras penalidades. Quem deixa de votar e deixa de justificar, ele está sujeito também a perdas de direitos civis, tais como o direito à emissão de passaporte, o direito a tomar posse em concurso, renovar matrícula em universidades e escolas públicas e também o direito, inclusive, a receber a remuneração naquele mês, no caso dos servidores que deixam de votar e justificar. Já teve casos assim. O eleitor justificou no primeiro turno e esqueceu de justificar no segundo turno. Só que ele, nas outras eleições, ele já tinha esquecido de justificar no primeiro e segundo turno. O que aconteceu?
ele deixou de votar e justificar 3 eleições, e ele teve o seu título cancelado. Aí, para reabrir isso, você tem que abrir um procedimento na Justiça Eleitoral, é uma dor de cabeça, é um trabalho muito grande. Então, fica a dica, se você não vai votar no primeiro turno, justifica o primeiro turno. As pessoas que têm 16 a 18 anos votam se quiser, o voto não é obrigatório. Acima de 70 anos, também o voto não é obrigatório. No entanto, todos aqueles que podem votar, todos aqueles que estão habilitados para votar, seja obrigatório ou não obrigatório, é importante que a participação na escolha dos seus representantes, ainda mais do município, que decide a sua vida no dia a dia, é fundamental.